Hebreus capítulo 3, versículo do 7 ao 19. Israel. Portanto, como diz o Espírito Santo, aqui fala do Salmo 95, do 7 ao 11. Se ouvirdes hoje a sua voz, apresenta as palavras que eram originalmente uma advertência a Israel para não provocarem a Deus, para que não fossem excluídos do repouso que ele lhes havia prometido. Essa mesma advertência é feita agora aos cristãos. Não endureçais os vossos corações. Assim como Israel endureceu o seu coração contra Deus, no deserto é possível que os cristãos de hoje também façam o mesmo. Como na provocação, Israel provocou a Deus no dia da tentação no deserto. O Senhor não tentou Israel, os israelitas o tentaram. Onde me tentaram vossos pais? Eles tentaram a Deus por meio da incredulidade e da rebeldia. Provaram-me, expressaram incredulidade em relação a Deus e viram minhas obras por 40 anos. A evidência estava ao redor deles com respeito ao poder milagroso de Deus que se manifestava diariamente. E isso por 40 anos, mas ainda assim eles não creram. Por isso me indignei contra esta geração e por causa da incredulidade dela. E disse estes, sempre erram em seu coração. Revela o lugar da obediência ou desobediência. E não conheceram os meus caminhos. Eles poderiam ter conhecido, mas não quiseram conhecê-los. Jurei então na minha ira. É figurado e indica um propósito determinado, que não entrarão no meu repouso. Nesse caso, refere-se a um repouso particular que diz respeito à terra de Canaã, mas era sem dúvida considerado como emblemático do repouso proporcionado pela salvação. Vede, irmãos, revela Paulo advertindo os crentes pelos exemplos dos erros de Israel no deserto, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. A ordem das palavras gregas é um coração mau com respeito à incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Como já dito, o problema é a incredulidade e a terminologia atual refere-se à incredulidade em Cristo e na cruz. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto muitos ficam lá, vou falar de novo, rebatendo, não julgueis para não ser julgados, assim como julgares, vós sereis julgados, e dizendo que não podemos exortar nem corrigir ninguém, por que não leem as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Tessalônicos, aos Colossenses, a carta aos Hebreus, aonde que ele fala de exortar aquele que está no caminho errado para ajudá-lo a trazer de volta para o caminho certo, e não para denigrir, não para arruinar, não para lançar no inferno. Essas coisas é que devemos fazer durante o tempo que se chama hoje. Deve ser feito hoje. Em outras palavras, comece agora a falar e fale a respeito da cruz, que é a única salvação. 1 Coríntios 1,17, Gálatas 6,14. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso se refere à rejeição do sacrifício de Cristo, porque nos tornamos participantes de Cristo, refere-se a Romanos 6, do 3 ao 5. Contanto que mantenhamos firme até o fim da nossa confiança, que tínhamos no princípio. Se nossa confiança permanecer firme em Cristo e na cruz, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, versículos 7 e 8. Porque alguns, tendo-a ouvido, provocaram. Deveria ter sido traduzido, por aquele quando eles ouviram, provocaram. Todos os fizeram, com exceção a Josué e Caleb, Números 14, do 6 ao 9. Embora não todos dos que tinham saído do Egito por meio de Moisés, isso deveria ter sido traduzido, não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. É uma pergunta. Mas com quem se indignou por 40 anos? Isso se refere à ira de Deus, que continuou simplesmente porque a incredulidade deles continuou. Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? A incredulidade causou a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E a quem jurou
que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes. Eles perderam tudo por causa da incredulidade, e a igreja de hoje está fazendo o mesmo, que é a própria razão pela qual Paulo escreveu esta epístola. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Se o crente de hoje expressar incredulidade para com Cristo e a cruz, os resultados serão os mesmos que os de Israel de antigamente. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.